Você está no canal Walter do Brasil, eu sou o Walter, é sempre um prazer ter a sua companhia. Hoje vamos tratar de um assunto bastante conhecido, mas que pouca gente sabe exatamente o seu significado: democracia. Antes de falarmos na democracia, vamos falar do que é um regime político. Regime político é a maneira que o governo tem de dirigir o Estado. Estado aqui no sentido de algo invisível, mas que engloba a ideia de nação, povo, pátria, território, etc. Nós temos três tipos de regimes políticos mais conhecidos. Um é o autoritarismo. O autoritarismo geralmente são as ditaduras. Por exemplo, a ditadura militar que o Brasil teve de 1964 a 1985 foi um regime autoritário. Temos os regimes totalitários. Esses são mais perigosos, muito mais que uma ditadura. Não dá nem para comparar. Um regime totalitário é o regime fundamentado no terror, onde normalmente ocorre nesses regimes a morte de milhões de pessoas. Todas as pessoas adversárias do governo são consideradas inimigas e geralmente são mortas. São nos regimes totalitários que nós encontramos campos de concentração, campos de trabalhos forçados, execuções sumárias. Não tem juiz, não tem Supremo Tribunal, não tem advogado para nos defender. Não. Isso é um regime totalitário. A exemplo do que ocorreu na Itália, o fascismo na Itália, sob o comando do líder Benito Mussolini, o nazismo na Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, e o stalinismo na Rússia, sob o comando de Joseph Stalin. Esse regime é terrível. Nós temos aí também o terceiro regime político, que é a democracia. A palavra democracia é formada de dois vocábulos. Demos quer dizer povo, mas cracia quer dizer poder ou povo. Então, o significado de democracia é governo do povo. Democracia, ela teve a sua origem lá na Grécia Antiga. No século VI antes de Cristo. Século VI antes de Cristo. Quem é que implanta a democracia na Grécia, em Atenas? Foi Clístenes, que era um político, um reformador, progressista, e ele combate, ele luta contra o último tirano ateniense, e ele passa a ser o líder de Atenas. E lá ele impõe a democracia. Sendo que essa democracia era muito diferente da democracia que nós conhecemos hoje. Era uma democracia toda ela estabelecida na presença do cidadão, na presença daquela classe privilegiada de atenienses. Não era universal a participação do povo, não. Era muito limitada a participação popular. Então era bem diferente. Nós temos dois tipos de democracia. Aquela que existiu lá na Grécia Antiga, a democracia direta, onde o povo vai à praça e, por aclamação, erguendo o braço, aprova ou não uma nova lei. E temos a democracia representativa, que é essa democracia que nós temos no Brasil. Nós utilizamos o voto para escolhermos os nossos representantes, e lá no parlamento e lá nos locais próprios, eles nos representam. Não há como colocar toda a população de uma cidade como São Paulo numa praça para votar diretamente as leis. Por isso que temos os nossos representantes. A democracia é o regime político, então, que o povo, através do voto, elege seus representantes para dirigir o país. É interessante também
que após essa experiência lá no mundo antigo, na Grécia Antiga, em Atenas, de Clístenes e tal, e da experiência democrática, a democracia ela praticamente ficou esquecida durante muitos séculos. E ela vai ressurgir só no século XVIII, na Europa, o chamado século das luzes, quando ela ressurge. Esses ideais democráticos, eles vão ser muito, muito, muito vistos, ouvidos e fomentados na Guerra Civil Americana. Na Guerra Civil Americana, que tinha os mesmos ideais da Revolução Francesa de 1789. Liberdade, fraternidade e igualdade. Então ela fica muito tempo abandonada a ideia democrática. Os princípios da democracia. Quais são os princípios da democracia? Os governos e os governantes, eles têm um prazo, eles têm um período para governar, têm um mandato. Fica ali determinado tempo, depois eles são substituídos para que haja renovação na política, para que haja renovação. Temos também um outro princípio, que é o direito do voto. É um dos mais importantes, é votar. E, uma vez eleito o representante escolhido, ele deve, essa atitude que o povo teve de votar naquele candidato, tem que ser respeitada a vontade do povo. Não pode haver nada que vá contra a vontade do povo. O direito também de participação de todos na vida política, através dos partidos políticos, através das associações de classes, todos podem participar da vida política. Um outro princípio da democracia é o respeito à propriedade particular. Ninguém pode invadir a sua casa, ninguém pode. Não. A propriedade particular, ela é garantida na democracia. Outro princípio é a garantia da independência e harmonia entre os poderes. Entre os poderes executivo, legislativo e judiciário tem que haver independência e deve haver também harmonia para que eles sejam respeitados, certo? Igualdade nos direitos e nos deveres de homens e mulheres, igualmente, a igualdade de direitos de homens e mulheres. Outros direitos que nós observamos e praticamos na democracia e que são assegurados na democracia: o trabalho assalariado, a livre iniciativa, direito de ir e de vir, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, liberdade religiosa. Agora, é importante destacar que a democracia, ela só vai ser plena, ela só vai ser um regime bom de se viver se as leis forem respeitadas. Respeitadas por quem? Pelo povo e pelos governantes. E as leis, elas cumprirem para o que foram criadas, cumprirem o seu papel. Sem cumprir leis na democracia, nós não temos democracia. Inclusive, a falta de cumprimento às leis e a falta de punição para quem não as cumpre é que surgem movimentos pedindo essa coisa horrorosa de ditadura. A gente acha, às vezes, se tivesse uma ditadura seria melhor, não sei o quê, como a gente vê aí o tempo todo. Então, é muito importante. O Brasil não é um país plenamente democrático. Estamos a caminho. Esse caminho é longo. A democracia não é o melhor, mas ainda é aquele que nós temos e que nos permite viver. Disse Abraham Lincoln, presidente americano assassinado na Guerra Civil Americana: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Muito obrigado. Até a próxima.